Bom dia, para quem não dei bom dia ainda, né? Então, a gente vai fazer alguns pontos, vai trazer alguns pontos aqui bem legais, importantes, assim, para que a gente, como equipe que tem servido na igreja, para estar todo mundo meio na mesma página. E antes da gente começar mesmo, eu queria só ler um versículo que está lá em Atos capítulo 15, versículo 19, que fala assim, ó, portanto, considero que não devemos criar dificuldade para os gentios que se convertem a Deus. A gente está desde do começo do ano, né? A primeira reunião que a gente teve foi bem nessa linha de a gente de trazer essa ideia para dentro da igreja, de a gente facilitar com que as pessoas estivessem participando junto com a gente. E desde o primeiro culto que a gente começou ali no hotel, a gente começou a ver essa diferença, né? A gente começa a ver gente nova todo domingo, a gente está vendo gente chegando mais para perto da gente. E eu acho que esse ponto daquilo que está aqui, que em Atos fala, né? Sobre não dificultar com que as pessoas cheguem à igreja, eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo. Porque quanto mais a gente está alinhado nessa ideia de que novas pessoas vão chegar todo domingo é o primeiro domingo de alguém, a gente vai entendendo isso e a gente vai criando menos barreiras para que essas pessoas possam ser inspiradas por Jesus, possam ser inspiradas a ter um relacionamento com Jesus. E criar essa igreja que é para os de fora, também para os de dentro, claro, né? Mas também para essas pessoas que são de fora. E para vocês terem uma ideia, desde o primeiro domingo do ano, a gente começou a medir a quantidade de pessoas que estavam participando nos cultos. E aí, no primeiro domingo, que foi dia 7/1, a gente teve 16 pessoas no culto. A gente teve 16 pessoas, depois a gente teve 13 pessoas, então... Que dia tu falou? Dia 7/1. Isso ainda na próxima, né? Isso. Primeiro domingo do ano. Primeiro domingo do ano. A gente teve 16 pessoas no culto. E no culto agora, no último domingo, no dia 14, a gente teve 48 pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa média de pessoas no culto em janeiro foi 20 pessoas, em fevereiro foi 32 pessoas, em março foi 40 e agora em abril a gente está com uma média de 45 pessoas por culto. Então, a gente tem visto que a gente não tem esses dados do ano passado, né? Mas vou quase chutar, né, que a nossa média de pessoas no culto ano passado, acho que não era muito mais do que isso. Mais do que 40, 45 pessoas por culto, pensando que tinha 70 cadeiras no máximo, acho que na próxima, e não dava 50% de ocupação no espaço. Então a gente já tem visto algumas coisas boas acontecendo nesse tempo, né? Uma coisa legal também que aconteceu é que foram 10 pessoas que passaram por aqueles 4 passos. Dessas 10 pessoas, 8 elas decidiram entrar como membros da igreja mesmo, que vão estar participando até no grupo de apoio, vão estar entrando aí na próxima semana no grupo de apoio. Então são 8 pessoas a mais que vão estar começando a servir na igreja mesmo, estando envolvida nesse processo. As outras 2 pessoas pediram para participar de um novo grupo, então que provavelmente vai começar aí talvez nos próximos 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses a gente já vai fazer de novo. Porque tem mais umas 4 pessoas aí que estão chegando na igreja, que querem participar. Então a gente tem visto que tem dado resultado, isso que a gente tem feito. Claro, por aquilo que Deus tem derramado sobre nós, mas por causa também da nossa intencionalidade em buscar novas pessoas, a nossa intencionalidade de estar voltado para essas pessoas, de não dificultar que as pessoas possam entrar para dentro da igreja, que não dificultar para que isso aconteça. Um dos pontos importantes assim que a gente tem percebido no primeiro momento, é a falta de engajamento nos pequenos grupos ainda. A gente está nessa transição, claro, né, de voltar com os pequenos grupos, mas eu te peço como equipe que está fazendo parte, assim, estejam próximos, de engaje mais as pessoas de estarem no pequeno grupo. Tá? A gente tem aqui o pastor Claudiomar, o Moro e o Everson, que são os líderes dos pequenos grupos aqui, de engajar as pessoas talvez num para um, de chamar no privado mesmo. Por exemplo, no nosso grupo ali tem 25 pessoas, no nosso grupo de WhatsApp. Dessas 25, a gente teve 6, 8 participantes. Então, se a gente chegar talvez numa metade aí de 11, 12 pessoas participando de maneira frequente, isso é muito bom pra gente. É muito bom quanto mais pessoas estivessem participando do pequeno grupo de maneira frequente. Então, se faz parte de um pequeno grupo, não deixe de faltar, não falte por motivo besta, mas esteja... Não deixe de comparecer. Não deixe de comparecer, não deixe de faltar, não dá, né? Não deixe de comparecer, de estar lá,
de ficar junto, e isso é muito importante. As pessoas que estão chegando com a gente teve um casal que já veio 2 semanas seguidas e assim, já compartilhando coisa da vida no pequeno grupo. Então isso está sendo muito legal pra gente. E da minha parte, assim, vai ser bem rápida mesmo. Também quero abrir para vocês alguns valores da igreja, né? Valores no sentido financeiro mesmo. A gente teve uma queda bem considerável. Isso não preocupa no sentido de tirar nosso sono nem nada, né? A gente teve uma baixa considerável, assim, do ano passado para cá. Para vocês terem uma ideia, no ano, em janeiro, tá? Deixa eu pegar aqui certinho. Janeiro. Em janeiro, a gente teve uma entrada de R$7.000 na igreja. Em fevereiro, a gente teve uma entrada de R$5.300. E agora, em março, a gente teve uma entrada de R$4.000. Então, veio caindo aos pouquinhos. Nesse mês de abril, as coisas estão mudando. Então, nesse mês de abril, até o último dia que eu dei uma olhada, a gente já teve R$6.000 de entrada. Então, já foi mais do que os 2 meses anteriores. Não foi mais do que o mês de janeiro, mas foi mais do que os 2 meses anteriores. E claro, a gente está tranquilo em relação a isso, porque a igreja tem um caixa que pode sustentar isso que a gente está fazendo. A igreja tem uma média aí de custos, né, de R$20.000 por mês, contando salários, impostos, aluguel, material de crianças, missões, o PEV, Mercado Solidário não, mas o PEV lá que acontece toda semana. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. A gente sabe que as pessoas estão começando a ofertar mais agora, até por conta dessas pessoas que estão chegando. E aí, claro que um pedido fica de se envolva financeiramente com a igreja, né? Não deixe com que a rotina acaba passando, faz as coisas, esquece, bota a igreja no teu orçamento familiar. É uma coisa que a gente às vezes não fala muito, né? A gente vê muita igreja que exagera, perde a mão de falar sobre dízimo, perde a mão de falar de oferta. E a gente tem agora de uma maneira mais saudável falando isso nos nossos cultos, de não ser aquela coisa de o devorador vai te pegar se não ofertar, né? Misericórdia, né? E ainda bem que a gente está muito longe disso. Até semana passada, até tinha falado para a Larissa, eu tinha visto lá de uma igreja, não era daqui da região, mas era Afastando o Gafanhoto. Era uma campanha de Afastando o Gafanhoto. Aí era... sei lá o que... Afastando o Gafanhoto. Aí era 12 semanas de oferta de sei lá... Então, assim, bobagem pura. A gente sabe o que é isso, né? A gente sabe como se as pessoas se aproveitam da fé das pessoas. Mas é aquilo que a gente tem falado. Pô, você se importa com aquilo que você ama. Então, se você ama a igreja local, se você ama o evangelho, se você ama aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local, que a gente possa ser mais participante disso. Seja, talvez, uma coisa que eu falo até particular minha, durante um tempo eu tive muita dificuldade de usar 10% do dízimo e tal, então assim, não, eu preciso me organizar, eu preciso me ajustar às coisas, eu não estou ofertando nada no momento. Cara, começa com 5%, começa com 6%, até uma hora que chega um momento de 10%, mas que você está se envolvendo nisso, você está focando nisso. Então, isso é uma coisa importante de a gente compartilhar. E aí eu queria muito ouvir vocês, assim, como que tem sido a experiência de vocês nos ministérios, o que vocês têm achado a partir do momento dessa transição que a gente fez, né, pro hotel, como que vocês têm se sentido em relação a isso, o que Deus tem falado ao teu coração, o que você tem achado desse tempo que a gente está vivendo. Então, queria muito ouvir vocês em relação a esse ponto em específico aí. Eu vou falar depois, né? Então eu não conto. Fala. Fala depois. Eu tô achando muito bom, acho que mudou bastante, o pessoal tá bem engajado. Eu não era do ministério assim, do apoio ali, eu sempre ajudava, mas não tava participando realmente. Mas agora eu vejo que o pessoal que tá ali realmente quer estar, não é aquela coisa tipo assim, meu Deus, tenho que ir. Todo mundo vai, tá feliz de estar ali ajudando. Não tenho que ficar pegando no pé, tipo assim, eu mandei a escala do mês, é aquela escala, se alguém quiser mudar, fala comigo, mas eu não tenho que ficar ali, fulano, vai tu essa semana, tá? Fulano, lembra de ir, porque todo mundo tem a sua responsabilidade, já sabe como é que funciona. Eu acho que tá bem organizado, assim, tá dando pra fazer tudo certinho no horário, o pessoal chega no horário, eu sou bem chata no horário, eu fico tipo, ai meu Deus, com medo do pessoal não chegar, mas o pessoal é muito bom, chega certinho. A gente está conseguindo fazer as coisas irem. Eu acho que as novas pessoas também, isso traz um gás a mais, né? A gente vê pessoas diferentes e acho que é isso.
Amém. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre isso? Quem fala é a carne. É? Quem fala é sempre a mulher. Antes que eu esqueça, uma coisa legal que aconteceu em relação a isso que a Larissa está falando, acho que todo mundo que não veio mandou mensagem para mim falando assim, não vou poder, vou estar trabalhando. Então a gente já viu um engajamento, faltou, mas avisou, falou, não vou conseguir estar, hoje de manhã o Glidson, vou estar, cara, ele hoje de manhã, cara, aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir estar e tal. Então as pessoas estão até dando esse feedback pra gente, não deixando uma reunião, marca uma reunião e, deu, não sabe? A mulher mandou, né? Mandou eu. Exatamente. Não, é assim, na verdade, depois no hotel eu vejo assim que eu participava já da recepção ali, né? E eu ia com a carne, então assim, hoje eu sinto a vontade de ir, me convidar e tal, porque como eu estava falando, hoje a gente consegue chegar mais e participar, né? Eu gosto muito de ser convidado, entendeu? Porque se eu fico meio de canto assim, eu já não participo muito. Então, tipo assim, eu tenho hoje levado, vai 2 semanas levando a Adriana lá na Sim. E pra mim está sendo um prazer, porque ela pediu pra mim e tal, e eu estou sendo ocupado por ela, né? Então isso pra mim é alegria, entendeu? Então é isso que está acontecendo na igreja, porque as pessoas estão vindo, estão participando, sabe? Não tem aquela coisa que amarra, não, para te participar disso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, do meu lado é isso aí, tá muito bom. E eu tô vendo que as pessoas estão chegando bastante também. O que anima, assim, ver caras novas, né? Sim. Ver uma pessoa diferente na igreja dá um ânimo, né? Até porque a gente foi chamado para buscar os perdidos, outras pessoas, então, quando a gente chega lá, quem é aquela pessoa? Não sei. Que bom que eu não sei quem ela é, né? Que bom que eu não conheço, bom que eu vou conhecê-la, né? Então isso empolga, né? Uma coisa que ainda a gente não começou a ter é pessoas não crentes, né? Ou ainda, mas isso é uma questão de tempo. A gente tá vindo, o cara era batista, veio pra cá, pessoal, muita gente fora, né? Vindo, Belém, veio do Rio e tal. Então, assim, acho que é questão de tempo pra gente começar a ter gente, assim, católico que vai converter, espírita que vai converter. Então, a gente tem que estar acostumado com isso, de chegar gente nova nesse sentido, né? Mais alguém quer compartilhar? Até na célula, na quinta, eu comentei com o pessoal acerca desse mover de Deus, né? Porque, por exemplo, o nosso pessoal lá, desse momento de transição, bastante gente da nossa célula se moveu, né? Sim. E daí eu trouxe para eles o seguinte: o mover de Deus não é algo assim premeditado, não, é Deus agindo, né? Assim, porque das pessoas que se achegaram à igreja, são pessoas não, como foi o termo que eu usei? Ele disse, não foram pessoas assim aleatórias, foram pessoas que foram suprindo, deles. Pessoas que já vêm com a vontade de trabalhar, não que aqueles não estavam trabalhando, não estavam se empenhando, mas pessoas que já chegaram no primeiro momento e já se ofereceram, estou aqui. Então assim, Deus não faz nada para deixar ninguém na mão, eu falei para eles. Então assim, houve sim, porque claro que Deus vai chacoalhar, eu disse, eu falei para eles, alguns aqui não estavam presentes, mas nós iniciamos isso há 1 ano atrás e Deus precisava chacoalhar. Eu disse, talvez, se eu estava lá e estou aqui, eu falei assim, percebi isso claramente, por quê? Porque foi realmente um chacoalhar, né? Ele tem que renovar. Eu disse assim, e de certa forma eu vi que a gente estava um pouco acomodado nisso em algumas situações. Então tem que mesmo renovar pessoas. Eu falei para eles, tem pessoas que estão chegando que é do louvor, tem pessoas que estão chegando que já se ofereceu para trabalhar com as crianças, tem pessoas que estão chegando que quer tomar atitude, coisas que a gente conversou com muitas pessoas antes, que falavam, não, tá legal aqui. E eu sei porque a gente conversou realmente, era um dos nossos papéis, era esse. Ir lá e pegar e conversar, e aí, vamos por aqui, vamos por ali. Então eu falei assim, não é um julgamento, eu falei para eles, eu quero mostrar, esclarecer para vocês que Deus ele vai colocando as pessoas nos lugares que tem que colocar. Ele disse assim, então assim, é realmente uma transição, não foi algo aleatório. Ele disse, as pessoas que se retiraram vão servir em outros lugares, porque Deus vai te usar, se tu se ficar em usar, Ele vai te usar aqui ou lá, em algum lugar Ele vai te usar. Eu disse, mas vocês têm que entender que a igreja está chegando pessoas para suprir isso e muito mais. Eu disse assim para eles, então assim, não foi algo assim que, nós perdemos pessoas na célula, nós perdemos pessoas na igreja, não.
a gente está renovando, é diferente. É uma pegada diferente. Eu falei para eles assim, para vocês compreenderem que não é algo simples, que alguns ali não têm essa noção, né? Esses dados, não conseguem perceber. Eu falei, eu conversei com o Everson, ele disse que dessas pessoas que estão chegando, tem gente que toca instrumento. Eu falei assim, perdendo pessoas do louvor. Ele disse, claro, eu até falei para eles assim, ele disse, claro, talvez a gente vai levar um tempo para a gente for. Ele disse assim, mas isso é por quê? Porque o Paulo tem uma visão e o Everson hoje que a pessoa vai engajar, ela vai vir, ela vai passar por todo um trajeto para depois ela estar louvando. Mas Deus já colocou essas pessoas dentro da igreja. Ele disse assim, então vocês compreenderem que a gente não só perdeu, que na visão de muitas pessoas, eu perdi, a gente perdeu. Eu falei, não perdemos nada. Nós estamos abençoando, orando, mas Deus está trazendo essas pessoas para quê? Para repor e a gente poder realmente avançar dentro da visão que a gente iniciou. Eu falei assim, que algumas pessoas da nossa célula não estavam ali no início, na revitalização e tal. Eu falei assim, eu falo isso para vocês por quê? Eu disse, porque a gente iniciou lá, há 2 anos atrás, isso aqui, a gente estava se movendo hoje, foi iniciada 1 ano e pouco atrás, em reuniões, a gente está junto, e pontos e tal. Aí eles disseram assim, que legal, porque alguns ali não tinham essa noção. Eu falei, de pessoas que se achegaram, que vai atuar nessas áreas. Eu falei assim, outra, de uma forma, eu usei esse termo assim para eles, até mais saudável. Eu disse assim, porque teve casos que a gente conversou e as pessoas realmente estavam acomodadas. Eu disse, isso era ruim para o corpo e era ruim para a pessoa. Eu disse, porque quando se acomoda, tu resolve se assentar ali, eu disse, a gente não está mais servindo. A gente está vindo aqui para fazer uma igrejinha para nós e vamos ficar ali sentadinho, ok? Eu disse, então isso, Deus precisava fazer isso. Eu disse, eu estou abrindo para vocês compreenderem que não é algo aleatório. É Deus sendo cirúrgico, é Deus pegando essa pecinha daqui, balançando e vai. Pega essa pecinha daqui, balançando e vai. Não, vem outra aqui, entendeu? Assim, por esse ponto, dentro dessa chegada de pessoas, né? Dessa mudança, porque às vezes as pessoas que não viram isso, esse ciclo todo, alguns acham que a gente só perdeu, acham que a gente só mudou de lugar, outros acham que a gente estando lá, se essas pessoas iam se achegar, não. É pontual, a gente tinha que mover e as coisas iam acontecer. E uma coisa que tá rolando é assim, quem tá vindo, tá ficando. É claro que assim, a gente já teve pessoa, veio uma vez, aí não voltou mais, isso é normal. Agora, quem veio, ficou. A maioria das pessoas que vieram mesmo ficaram, e isso foi muito bom pra gente. Por exemplo, ali no louvor, só pra vocês terem uma ideia, eu tô com 2 batera, uma que toca e canta, um teclado de 4, já, pra botar assim, pronto. Só que, claro, né, aquilo que a gente estava comentando, esse pessoal vai começar a servir no apoio agora. Não, porque tem que começar de baixo. Não é nada disso. É só porque o quê? Para as pessoas conhecerem elas, para elas estarem inseridas no ministério que talvez não exija tanto... não é compromisso, óbvio que exige compromisso, mas não é talvez aquela notoriedade que nesse momento é importante cuidar, é importante estar ali. E está começando a servir, então, comece no apoio, por quê? Porque é um lugar onde tu vai começar a ter horário para chegar, vai ter gente para estar junto, vai ter gente que tu vai começar a conversar, aí o pessoal começa a conhecer, aí pronto, aí a pessoa já está começando a ficar pronta para começar na música, enfim, né? Acho que da minha parte era isso, gente. Não sei se alguém quer compartilhar mais alguma coisa em relação a isso. Em relação às crianças, né? Assim, confesso que está sendo desafio voltar, assim, a liderança do ministério. Teve momentos que eu me atrapalhei semanas, né? Teve uma semana que eu esqueci meu bendito celular em Cidade Alta, mandei os PDF atrasados para vocês, peço perdão. Pode ser assim mesmo? Pode ser assim? Mas eu fico surpreendido, sabe, com o retorno, porque eu pensei, a gente vai pra lá, é uma mesinha, cadeirinha, uma caixa organizadora, bota cartaz, tira cartaz, mas a gente tem tido, não sei o que a Dani, qual é a visão que ela tem tido, né, porque ela e o Moro e a pastora Rose estão comigo no Ministério Infantil, mas a gente tem visto as crianças querendo participar, sabe? Crianças que estão vindo, crianças novas, porque o primeiro domingo a gente estava com 3 crianças, né, Dani? 3 crianças lá, e depois começaram crianças que nunca tinham ido, que a mãe disse assim, a mãe não, a madrasta, a Renata, ele nunca quis ir no Ministério Infantil na outra igreja que a gente ia. E ele gostou de vir, é o Natan, ele é maiorzinho, mas ele quer ficar na turma dos menores, ele não quer ir na turma dos grandes.
mas já é um ganho ele estar ali, né? Então eu vejo essa resposta, por exemplo, o casal que veio agora do Rio de Janeiro, a Ariane e o Heverson, ela passou uma mensagem quinta-feira à noite depois do pequeno grupo para mim. Olha, pastora, muito obrigada, a gente tem sentido acolhido, amado por vocês, tem sido muito especial para a nossa família, está sendo acolhido por vocês, pela igreja, enfim, né? Porque nós somos corpo. E isso dá uma alegria muito grande. Tu vê assim, pessoas que estão chegando agora, chegaram de uma outra cidade, outra realidade, e está se sentindo acolhido. E eu vejo que isso é uma característica que a gente tem que cada vez mais crescer. Esse grupo aqui do apoio da recepção faz dar essa primeira cara da igreja, porque é o primeiro sorriso, é o primeiro abraço, é o primeiro bom dia, seja bem-vindo. Isso faz diferença, porque a pessoa, eu estou sendo notada depois lá dentro. Então eu vejo que nós temos que ficar ligados, não só o pessoal do apoio, mas como até a Jailda colocou há tempo atrás. Pô, chegou uma pessoa nova na igreja, conversa com o novo. Não fica conversando com aquele que tu já conversa a vida inteira. Vai lá e corre atrás, porque geralmente a pessoa que vem a primeira vez, a tendência dela é sentar atrás e logo sair. Então fica ligado, não fica lá nas nuvens, nos anjos. Você vai ter um momento de louvor, mas fica antenado, né? E isso faz diferença, tu chegar e cumprimentar. A pessoa que é cumprimentada ali na recepção, ela é nova, está entrando, vai lá, não começou o culto ainda, vai lá, cumprimenta, te apresenta, isso faz diferença. Essa questão daquele espaço para o cafezinho, né, eu não tenho assunto com a pessoa, nem conheço, mas pô, tem um cafezinho aqui, uma bolachinha e tal. Sim. Começa assim, né? Pede o nome e tal, qualquer um cara, né? E mesmo quando termina, né? Dá para tomar um cafezinho na saída e aí, claro, já engata o papo. A nossa tendência é conversar, se deixar a gente vai conversar com o pessoal da célula que a gente vê durante a semana, pô. Né? Então tem que fazer o esforço, eu diria, para fazer isso que a pastora Adriana está colocando. Amém. Amém. Vamos tomar água? Deixa eu vou. Quem sabe a biblioteca abrir ali para eles pegar os livros, pastor? A biblioteca está aberta? A biblioteca. Para abrir. E é saudável, Deus nos fez para nos relacionarmos. Isso funcionou legal. Desde lá de baixo, né, o bom dia, Isso aí. ali até lá onde ela senta. E fica ali no cantinho e ter aquele aconchego e saber que foi bem-vinda, é acolhida, né? É tanto que estão voltando, como o Paulo falou, um ou outro veio uma vez, não veio mais, mas os outros estão vindo, porque estão se sentindo à vontade e bem acolhido ali na igreja. Então, Amém. eu acho que isso para mim eu falo por mim, né? Não tem como você chegar num lugar e se sentir bem e não querer voltar. Bem isso aí. Amém. Uma coisa importante, assim, né, que o Paulo falou aí, assim, de como nós estamos num processo, e todo processo ele tem os seus marcadores, assim, né? A gente começa, passa por uma situação, passa por outra, então, assim, eu acho que desde quando a gente começou 18 de fevereiro, então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Março, abril, então a gente está praticamente 2 meses só, né? São 2 meses, anteontem, né? Hoje é dia 20, 2 meses. Então, assim, não é uma caminhada grande, mas a gente consegue já ver, assim, aquilo que é ganho, pontos de melhoria, porque essa é uma pergunta sempre importante, né? O que nós poderíamos fazer a mais para engajar mais pessoas, trazer mais pessoas para o culto? Acho que nós aqui temos essa capacidade, porque todos aqui são crentes maduros, independentemente da idade, né? Vejo aqui a Clarice, a Débora, que são mais jovens, vamos assim, né? Mas todos nós aqui, os outros já são casados, são pais, e pensando naqueles do apoio também que estão ali, são, né, o Gladson, o pessoal que não veio, a Carmen, o Adelino, o Janete, então assim, gente madura na fé, não é gente que está chegando e não sabe o que é o evangelho, qual o compromisso, aquilo que o Moro falou da responsabilidade, mas será que eu estou aqui para fazer o quê na igreja? É só para receber bênção, né? Não, só entendeu o chamado. Então acho que isso traz para nós uma realidade.
Mas eu queria, de novo, reforçar as palavras do Paulo para que a gente tenha toda a liberdade, você tem toda a liberdade, porque a gente não constrói isso, eu estou falando como pastor da igreja, né? Não constrói isso a 2 mãos, a 4 mãos, é a 10, 20, 30, 40 mãos. E se tudo que está acontecendo, é porque, primeiro, Deus é bondoso, Ele cuida da gente nesse processo, como o Moro falou, de renovação, de chacoalhar, e não é nada, vamos assim, muito bom num primeiro momento quando a gente é chacoalhado, né? Porque a gente não sabe, a gente cai da árvore assim, mas depois Deus recoloca a gente, e isso é maravilhoso, eu vejo isso, e digo isso como pastor da igreja. Meu coração está muito em paz porque eu vejo a mão de Deus sendo conduzida e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês têm sido instrumentos de Deus para trazer justamente o que? Esse equilíbrio, essa manifestação da glória de Deus, esse bem-estar de dar um abraço, dar um beijo, de ser a referência de Deus lá com as crianças, na hora do café, da responsabilidade, como a Larissa falou. Então, glória a Deus, porque Deus tem levantado pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o Reino de Deus e que vão colocar os seus talentos à disposição. E aí tem algo importante assim, que eu estava até orando, não sei se ontem ou anteontem, eu estava pensando, né, nesse casal que veio do Rio de Janeiro, né, o Heverson e a Ariane, o Jerônimo e a Sara que vieram lá de João Pessoa, na Paraíba. Aí tem o Douglas, né, e a Maria, né, que vieram lá de Curitiba, juntamente com a Letícia e o Júlio, né, que são aqueles novos. Eu falei, meu Deus, tanta gente de fora vindo, né? E eu lembrei da época quando eu fui para a igreja. Não é saudosismo, não. Deus trouxe isso no meu coração e eu lembrei, e não foi uma revelação particular, não estou dizendo que Deus disse que vai acontecer isso, mas trouxe um alento no meu coração, porque no tempo que eu cheguei na igreja havia um movimento já de muita mudança. Eu cheguei num processo de muita mudança na nossa igreja. O pastor Cláudio Maia e a pastora Rô já estavam lá, e a Adriana, claro, também já estava lá. Então foi muita mudança, pastor Castilho, e Deus foi trazendo gente aleatória de fora. Então assim, eu vim, não era daqui, mas já morava aqui há muito tempo, né? Mas vim de São Paulo. O Carlinhos tinha vindo do Paraná. O Jairo, não sei o que lá, e a Carmen vieram de Chapecó. O outro veio de Porto Alegre. O outro veio não sei da onde. Pastor Clóvis que veio. Então assim, Deus foi colocando gente assim, pum, 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 e naquele momento que precisava. Deus olhou para a oração daquele tempo, pastor Castilho, pastor Eliane, o pessoal que fazia parte da diretoria da igreja, e falou, pera, vou mandar essas pessoas para esse novo tempo. E eu vejo claramente Deus fazendo isso. Como Paulo falou, as pessoas que estão vindo, elas já são preparadas. Elas têm mas por que elas têm que passar pelos 4 passos? Porque existe uma cultura da igreja, e isso é importante, é saudável, não é só chegar e, você toca, vem, vai lá. Não, calma, vamos passar por esses 4 passos, não é dificultar. Foi o que o Paulo falou aqui, a gente vai facilitar. No entanto, ela precisa entender para onde é que vocês vão. Vocês acreditam no que mesmo como igreja? Porque hoje, por incrível que pareça, tem igreja que acredita em Jesus, mas acredita na mesma dimensão de Jesus, acredita em Maria, e na mesma dimensão que acredita em Maria, acredita no misticismo, acende vela para tudo quanto é santo, então bate tambor aqui. Então assim, é o coach da prosperidade. Então assim, hoje não é tão simples não, como há 30 anos atrás, tá? Então assim, mas o cara olha e fala, mas vem cá, mas isso aí é o evangelho ou é misturado com autoajuda, com... Então tem coisas sérias acontecendo e a gente decidiu continuar naquilo que, como o Moro falou, há 2 anos atrás a gente começou na revitalização. Nós vamos pagar o preço de ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, que tenha Jesus no centro, que prega o evangelho no meio de tanta zoeira. Então isso é importantíssimo. Então mais uma vez a palavra minha de agradecimento a vocês e obrigado, né, por estarem juntos conosco, né, eu digo comigo, com a Adriana, com a nossa família, com a liderança da igreja, vocês são da liderança da igreja, e que a gente possa expandir isso para outros, para que a gente possa olhar e falar, caramba, estamos avançando. E isso tem que trazer alento no nosso coração. E uma coisa que eu ouvi, essa semana a gente fez 2 visitas, né, ou conversou com 2 desses casais, o Jerônimo e a Sara já estão bem imersos, né, o Jerônimo e a Sara todo mundo conhece, né, aquele casal lá, né, menininho, Nicolas e tal, ele é fisioterapeuta, e esses já estão bem imersos, tal, ele é músico, e aquela coisa como o Paulo falou, né, mas aí tem a Ana e a Letícia e o Júlio, que é aquele casal que tem os 2 menininhos, né, com o pai dele, mora aqui. E o pai dele, o pastor Douglas, ele é pastor há muitos anos, ele tem mais de 30 anos de ministério, Curitiba, foi pastor na Igreja Batista do Bacaxeri, uma igreja enorme lá de Curitiba, mais de 8.000 membros, então assim, pastor de jovens. E a gente jantou com eles essa semana, fomos lá na casa deles fazer uma visita e tal, né? Conversamos longamente com eles, com a esposa, contamos a história, eles contaram a história. Então assim, e eles vieram para cá, e olha que interessante isso, né? Como a mudança de estratégia,
ela também proporciona a gente poder alcançar outras pessoas. Quando a gente decidiu, eu, o pastor Claudio Mário e o Paulo, que hoje fazemos parte do presbitério da igreja, né? A gente falou, pô, vamos investir em mídias, vamos ser um pouco mais agressivo. Ou seja, vamos mostrar a nossa cara nas mídias, né? E não para fazer zoeira, mas para falar do evangelho. Gravar uns vídeos e tal. O Jerônimo veio, o Jerônimo veio porque ele viu um vídeo nosso, foi gravado, e ele veio por conta disso, porque está procurando uma igreja, tal, papapá. O pastor Douglas já tinha conhecido a gente lá na tenda, ele foi lá na tenda na época, ele foi na tenda. Foi ela, né? Ela foi. Foram lá na tenda, depois não consolidaram, eles foram numa igreja, foram na outra, tal, papapá. Acharam longe, não sei o que e tal, mas ele é um cara, o Júlio, o marido dela, muito estudioso da palavra, viu coisa na internet e falou, pera, isso é uma igreja séria. E ela foi criada na igreja, então ela toca tudo quanto é instrumento, piano, escambau a quatro, canta, então assim, e ela começou a olhar e viu, falou, pô, vídeo, acho que é legal. Domingo de manhã, ele contou para nós isso, foi decisivo permanecer. E hoje ele falou assim como pai, ele disse para mim, né, a gente veio na frente meio assim, porque eles estavam meio assim, sem chão, onde que vamos, não estamos indo em igreja nenhuma e tal, e ele mudou de Curitiba para cá para ajudar a filha e o genro nesse sentido, né. E ele falou, pô, hoje eles estão lá. Então a gente foi uma vez, levou, e agora eles vão por eles mesmos, amaram a igreja, gostaram da igreja, querem se inserir na igreja, tal. O casal do Rio de Janeiro, por sua vez, está aqui há um mês, olha só, viu um vídeo, o Heverson, o marido dela, viu um vídeo na internet, nosso. Aí olhou, ele está convertido há um ano e pouco, ela não, ela é rata de igreja lá, batista, no Rio de Janeiro, há muitos anos, a moça, a Ariane, né? Dentista, não é? Aquela que é dentista? Dentista é do Jerônimo. Dentista do Jerônimo, essa é a contadora. E aí ela viu um vídeo na internet e falou, gostei dessa igreja, vamos visitar. E essa foi a que mandou a mensagem para a Adriana na quinta-feira, que a gente teve o nosso PG, então, assim, ela tá assim, puxa, que bom, que alegria, Deus mudou, nós estamos felizes, então, assim, eu trago isso porque isso é fruto da oração, e aí onde eu quero chegar, vamos orar, vamos continuar orando, vamos continuar buscando em Deus, vamos continuar, sabe, clamando aos céus, é Deus que está fazendo, Deus continua fazendo, só que isso é super importante. Então, assim, essa parte nossa, que eu digo de instrumentalizar, de fazer, de melhorar, e eu acho que isso é visível para todos, né? Como a Larissa falou, o apoio está de parabéns, porque tem feito trabalho sensacional. O pessoal da Rede de Crianças, né? A pastora que voltou, né? Aos bancos da sala de aula, né? Conectar Kids, não é Rede de Crianças. Conectar Kids, Conectar Kids. A Adriana que voltou, a pastora que voltou, o Moro e a Dani, que não preciso nem comentar, né? Que são líderes assim de excelência, né? Quero dizer isso, e queremos, eu vou dizer isso como pastor, nós como igreja estamos dispostos e disponíveis para instrumentalizar, ajudar vocês a crescerem no ministério. Aquilo que o Paulo falou ali, abrindo um parênteses dos valores, isso não nos deixa de nenhuma maneira tristes, assim, ai pastor, mas está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro, não está faltando dinheiro, todos sabem vocês, a gente vendeu o terreno lá da tenda, lembra? O dinheiro está na conta corrente, na melhor aplicação, e esse dinheiro rende mais ou menos de 12 a 14 mil reais por mês. Esse dinheiro rende mais ou menos, às vezes 11 mil, agora baixou um pouquinho por causa da Selic, coisa de governo. Já estamos colocando numa outra aplicação para melhorar. Então, assim, rendeu no início do ano, lá em dezembro, 14 mil por mês. Então, assim, sem mexer no capital, só o juro. Então, assim, Deus nos deu essa condição para, nesse momento, sustentar essa expansão e tendo recurso para poder investir. E o recurso serve para quê? Para investir nas pessoas. Claro que quando a gente investe numa estrutura, e acho que todo mundo concorda, né, que hoje a gente está numa melhor estrutura do que na Próspera, perfeito, gente? Acho que não precisa nem pensar nisso, né? Muito mais acessível, tudo, tá? A estrutura, o local. Então, assim, o dinheiro serve para isso. Como Paulo mencionou, eu não tenho dúvida, até a gente comentou, né, eu, pastor e ele, no início do ano, vai ter uma queda, porque saíram vários irmãos, é natural. Agora, a gente comprometido e as pessoas chegando e se comprometendo, e não é profetada, pode ter certeza, daqui a 4, 5 meses você vai ver onde vai estar as finanças da igreja. Lá em cima, batendo 10, 12 mil, 14, porque vai chegando 10, 20, 30 pessoas. E o meu sonho, e eu quero lançar isso como um desafio para a gente orar, é que a gente chegue no final do ano com todo o auditório lotado. Se a gente tem 45 ou 50 pessoas que tem ido hoje, que a gente duplique, que a gente chegue no final do ano, esse é meu sonho, tenho pedido para Deus, com 100 pessoas.
É possível? É. 100 pessoas, com novos convertidos, gente que vem de outro lugar, com 100 pessoas, auditório todo cheio. 100 pessoas. Porque Deus está mandando. Então, assim, essa parte financeira não me preocupa nenhuma, porque Deus está fechando isso, o ciclo, e Deus vai fazer. Outro agradecimento também, estou agradecendo, é o pessoal da comunicação, né? Tem aqui a Clarice, a Débora, né? Então, assim, tem a outra Débora também que faz parte, né? Então, assim, acho que são vocês ou tem mais alguém? São vocês, né? Então, parabéns, meninas, assim, tem sido muito bom, assim, melhoraram muito, e sempre tem que melhorar, mas melhoraram muito o compromisso, a responsabilidade em fazer bem feito, aquilo que está sendo feito, a comunicação, os posts que são feitos durante a semana, isso coloca a igreja, assim, sabe, numa evidência para dizer, não temos como postar todo dia coisa, mas toda semana tem sido postado. Então, você que tem Instagram lá, dá uma curtida, né? Replica, né? Isso é importante a gente fazer isso. Porque é um meio, como eu falei. Olha essas pessoas, e nós vamos continuar fazendo, tá? Outros vídeos, porque às vezes as pessoas estão lá, mas quem são esse pessoal aqui? Se a gente não tivesse nada, não estou falando que Deus não poderia mandar de outra forma, né? Mas esses casais que vieram, essas famílias que vieram, não teriam conhecido a gente nunca. Nunca. E agora, de repente, como eu falei, a Ana Letícia mora ali, o Júlio, eles indo e falam, vamos convidar um vizinho, vamos convidar um amigo, vamos convidar o fulano de tal para ir lá na igreja, vamos lá domingo? Vamos lá. É igual o Heverson e a Ariane, vamos convidar alguém? Vamos lá. Por quê? Eles levaram um casal, né? O sogro e a sogra, o seu Oliveira e a esposa, né? Que são do Rio de Janeiro, estão pensando em até vir morar aqui já em Santa Catarina. Gostaram tanto aqui, tá 30 dias aqui, tá pensando em vir para cá, porque imagina, tava no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, agora pensa no caô, né, como diz o carioca, né? Pensa no caô, tiro para tudo quanto é lado. Ela disse que acordava, não sei que hora da manhã, 2h30 de condução para ir pro trabalho. 2h30 para voltar. Mas entra no ônibus. Dengue. Então, assim, agora pensa 2h30 no ônibus. Quantas vezes ela disse, eu tive que descer de ônibus porque entrava gente que falava, esse cara vai assaltar aqui no ônibus, ele vai assaltar, então desce todo mundo. Um bandido entrou no ônibus, é o jogo da cidade grande. Isso para nós é fora de cogitação, mas é o jogo, o cara já sai de casa, coração já assim, então ela tá aqui no céu. Ela falando do PG até ela assim, porque ela trabalha no Gelone. No Gelone. Ela trabalha lá na central lá, e aí tem um ônibus meio-dia, tem um ônibus, sei lá o que é. Uma van, pega. Sai dali, no almoço leva lá pra loja principal. Restaurante. Depois leva, o pessoal almoça lá, pega da loja principal e leva de volta. Aí ela fala assim, o pessoal reclamando assim, porque olha, tem que pegar ônibus pra ir lá, almoçar lá. Meu Deus do céu, cara. Tem um ônibus na porta de vocês que Vocês deixa não lá. sabem o que é pegar um ônibus lotado, que você não pode sentar e que não tem ar-condicionado. Assim, não tem ar-condicionado, sentadinho. Vocês vão, leva 5 minutos, vocês reclamam, meu Deus. Não, ela disse que ela tá liderando uma equipe de gurizada de 21 anos, 20 anos, ela tem 37. Eles que estão ensinando ela. Aí e ela começou a falar, gente, então ela vai falando muita coisa do Rio de Janeiro, daí o pessoal fala, pai, no Rio de Janeiro é assim mesmo. Eu falei assim, é pior do que vocês imaginam. Aí, vocês estão no céu, vocês estão reclamando do quê? Então, assim, ela está usufruindo de algo que falou assim, nossa, minha família, vocês, então assim, então eles querem. Então, por que eu estou colocando isso? Porque isso traz um alento para mostrar Deus está fazendo. Deus continua fazendo. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, na área de cada um de vocês, porque Deus está fazendo. E se a engrenagem não funcionar, é por quê? Porque uma parte C não está funcionando. Então, se o apoio não funcionar bem, o cara já vai chegar de qualquer jeito. Estacionou, não tem ninguém, entrou no elevador, ninguém ali, então deu. Agora, se também o parte da comunicação não funcionar, tá tudo errado, virado um chapéu velho, não comunica, não faz um vídeo, não faz nada, não tem uma foto, não tem nada. As crianças, não tem criança. Eu estava contando com a Adriana, hoje nós temos 13 entre os pré-adolescentes, ali falando da Hanna, falando da Júlia, falando aqui da Belle e falando do Cauã, os 4, nós temos mais 9 ou 7 crianças que estão vindo. 2 do pequenininho lá, mais um do não sei o que lá aqui, mais o Nicolas não sei o que lá, mais o Miguel e o outro. Então, assim, aumentou já. De 2 meses para cá, já aumentou o número de crianças na igreja. Já dá para fazer um retiro de criança. Então, assim, isso tudo é o quê? É a bondade de Deus, é a graça de Deus. E aí eu quero, não vou me alongar aqui, mas eu acho que isso é importante, eu quero ler um texto, não precisa abrir não, isso me marcou muito essa semana, está lá em Apocalipse 3, falando sobre a igreja de Sardes. Todos sabem, ou vou relembrá-los, que quando no livro de Apocalipse
o próprio anjo ali, muitos falam que foi uma teofania, manifestação do próprio Deus, né, do Cristo, e ele diz, né, escreve as coisas que eu vou trazer para você para que elas sejam gravadas, porque isso vai acontecer no final dos tempos. Então o livro de Apocalipse é um livro da revelação, Apocalipse quer dizer revelação. E ele escreve as 7 igrejas que existiam na época, eram 7 cidades que existiam na época. Cidades mesmo, igrejas. Ou seja, e ele fala isso ao anjo da igreja. É interessante que esse anjo da igreja tem uma discussão se era um anjo mesmo, tal, mas o consenso teológico histórico diz que esse anjo era o próprio líder da igreja naquela cidade, era um mensageiro. Anjo, ângelos, quer dizer mensageiro. Então assim, quando ele diz assim, escreve ao anjo da igreja em Sardes, que era uma igreja que eu vou ler aqui o texto aqui. Ele está dizendo, escreve ao mensageiro, ao líder da igreja em Sardes, uma advertência. E essa advertência foi para a igreja em Sardes, isso há mais de 2000 anos atrás. Ele diz assim, Apocalipse 3, 1, 6. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes, que eu falei, essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está falando de Jesus, né? Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que a igreja de Sardes era uma igreja muito famosa. Sardes era uma cidade construída em cima de um rochedo, os historiadores dizem. E eles, por estarem no rochedo, ou seja, num lugar inexpugnável, quer dizer, pensa numa rocha, uma torre lá em cima. Então eles olhavam para baixo e falavam, ninguém pega nós aqui em cima. E por 2 vezes ao longo da história, uma em 500 e poucos antes de Cristo e outra 200 e poucos antes de Cristo, em 2 cenários, um com os persas e outros com os sírios, 2 vezes, a história conta que os vigias, olha só, história, os vigias estavam literalmente dormindo. Por quê? Porque era muito difícil alguém subir a montanha, acessar lá a torre e entrar na cidade. E eles estavam dormindo porque eles se achavam assim, ninguém vai pegar nós aqui. E num descuido, eles acessam um local onde o vigia estava dormindo, eles entram por dentro da torre, abrem as portas, o pessoal toma a cidade e por 2 vezes ela é tomada por esses exércitos, sírios e persas. Olha como Jesus é tremendo. Ele lança uma palavra, por quê? Porque naquela cidade eles já tinham lembrado disso, e quando Jesus fala aqui ao anjo, e essa palavra é dada, é muito tempo depois desses 2 fatos históricos, ou seja, todo mundo que morava ali sabia desses 2 registros, é como se na história, na escolinha eles contassem para os filhos, sabia que há muito tempo atrás a nossa cidade aqui foi tomada porque os vigias estavam lá em cima e eles dormiam, dormiram. E aí eles entraram e tomaram tudo que era nosso, saquearam, mataram o teu trisavô, não sei o que lá. Ou seja, estava gravada, não podemos dormir. Jesus vem e diz assim, eu sei das obras que vocês estão fazendo. Então era uma igreja que fazia muita coisa. Era uma igreja que ela estava ativa, tinha um ativismo assim desenfreado, só que ele diz assim, vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. E isso é uma palavra de atenção para nós como igreja nesse tempo. Que a gente possa não focar no ativismo, não focar nas ações que a gente desenvolve só. Mas nós estamos fazendo. E Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão fazendo muita coisa, vocês estão em movimento. Só que vocês acham que vocês estão vivos, estão mortos. Mas como assim? Jesus está falando do coração deles. Ele está dizendo, olha o que ele diz. Desperta, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Jesus está falando assim, aquela fé verdadeira do início, a devoção, a paixão, o amor por mim, antes de qualquer coisa, isso está morto. Vocês até estão fazendo culto. Vamos trazer para cá, para a nossa realidade. Vocês estão fazendo culto, vocês fazem coisa. Agora, se não tiver aquele amor por mim, o amor por aquilo que eu fiz, isso não conta. Aí ele diz, desperta, guarda o que tem, porque até o pouquinho que vocês têm está sendo roubado. Então tem uma palavra aqui de arrependimento, de despertamento, e aí eu lembro de Paulo quando ele fala, né, sobre despertar o dom, né? O dom, aquilo que estava dormindo, aquilo que estava lá de baixo. Então assim, que a gente como igreja continue fazendo tudo que a gente falou aqui. Sendo
responsável, diligente, comprometido, chegando no horário, motivando as outras pessoas, falando por que você não chegou no horário, não precisa do pastor ou do líder, vamos irmão, motivando outras pessoas, vem cá, vamos servir, sabe? Essa é uma igreja saudável, onde todo mundo serve, mas que antes de tudo e acima de tudo, tenha no nosso coração esse desejo de conhecer mais Jesus, de aprofundar a nossa devoção por Ele, de ser mais conhecido dEle, de ter o nosso tempo devocional acima de todas as coisas como algo que a gente não vai fazer nenhum tipo de conciliação, a gente não vai dispor desse tempo para fazer outra coisa, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai louvar a Deus, a gente vai ter comunhão com os irmãos, porque isso vai nos fortalecendo. Porque senão, como ele diz aqui, no texto, no devocional, ele fala assim, né? Fortalecer o que resta nos lembra que a batalha pela fé não chegou ao fim. Há sempre esperança, pois Jesus já conquistou a vitória. Lembre-se do que ouviu. O anjo fala à igreja. Nos encoraja a retornar aos fundamentos ao enfrentar nossas lutas. Olha só que lindo isso. Lembre-se do que você ouviu. Quantas coisas nós já ouvimos, não é verdade? Jesus é vitorioso. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós não podemos deixar com que os dardos inflamados do maligno encontrem na nossa mente um lugar aberto e a gente comece a levar só flechada e começa a duvidar da palavra, começa a duvidar do nosso propósito. Lembre-se do que ouviu. Eu falei sobre isso há 3, 4 domingos atrás na Páscoa, falando sobre os meninos, né, as crianças, lá da Páscoa, e daí Moisés diz, né, quando os seus filhos perguntarem para vocês, o que é isso a Páscoa? Vocês vão dizer para eles, isso aqui é a Páscoa do Senhor. Por que era isso importante? Porque era importante para dizer, não se esqueçam de onde Deus tirou vocês. Então, sabe, quando a pessoa chegar na igreja, e essa atmosfera tão gostosa que a gente tem no nosso DNA como igreja, de acolher as pessoas, não é que elas se sintam confortáveis. A ideia é que elas se sintam desconfortáveis na hora que elas ouvirem o Evangelho. Que elas se sintam confortáveis recebendo o abraço, confortáveis por terem os seus filhos bem cuidados, por terem um banheiro limpo, por terem as coisas organizadas e com excelência, mas que elas se sintam desconfortáveis na hora que a palavra é pregada e elas se percebam, nossa, sou pecador. Eu sou falho, eu preciso de um Redentor, preciso de Jesus. E esse Jesus pode transformar a minha vida. E aí ele termina e conclui assim, mergulhe novamente no Evangelho, pondere sobre a ressurreição de Jesus, contemple sua graça extraordinária. E por fim, arrependa-se, nos chama a contrição e a disciplina, a fazer a escolha resoluta de permanecer firmes na fé. Peça perdão por seus erros e persevere no caminho. Nossa quinta chave de devoção espiritual é essa, desperte, não deixe a vida passar à sua frente, pois Deus tem muito para você. A lição de Sardes é uma lição de despertamento. É uma igreja que precisava assim, ei, acorde, acorde. E tem tanta gente dormindo hoje que se acha vivendo uma vida, e não estou fazendo juízo aqui não, porque quem juíza é o próprio Deus, né? Mas eu digo que nós temos essa capacidade dada por Deus de sermos instrumentos e falar assim, ei, meu irmão, desperta. Desperta, ou tu que dormes, desperta. Ah, mas eu estou indo à igreja, mas não é o ativismo. Aqui ele está falando, eu sei das tuas obras. Você está fazendo. Porque às vezes a pessoa se esconde no ativismo. Não, mas eu não falto nenhuma PG, nada, eu vou em todo culto. Que tu quer que eu faça o quê? Não, eu não quero que tu não faça nada, não estou dando ordem para ti. Só estou tentando, como irmão, abrir um flanco para dizer o seguinte, ó, será que é só isso? E aí a gente sabe que não é só isso. Primeiro é Jesus, o amor, a devoção, a paixão por Ele, compreender Ele, mergulhar no conhecimento dEle, e isso vai fazer com que a gente se apaixone por Jesus, e uma pessoa apaixonada por Jesus, não tem como, ela vai se apaixonar pela obra, que é a própria obra de Jesus, é ou não é? Agora, se eu colocar ela para fazer alguma coisa na igreja, daqui a pouco ela cansa, ela troca, porque, ai, não. E a igreja é um local onde a gente se doa, é ou não é? A gente se doa, a gente faz, e às vezes a gente não vai ter a entrega e a resposta imediata. Às vezes a gente fala, investe na vida da pessoa, ela não vai. Aí a gente fala, também não vai. Agora, quando eu amo a Cristo, e eu faço tudo por Ele, por devoção, por amor, por paixão a Jesus, vai ser natural eu fazer isso. Então, assim, vamos olhar para nós primeiro. E eu quero trazer essa palavra até que inspiradora para você e também se é uma palavra de confronto, que você e eu, que nós todos estejamos cada vez mais em oração, em batalha, em guerra. Porque são tempos difíceis, é ou não é? Tempos difíceis. Mas os tempos difíceis não podem ser tempos de... E aí? Não, são tempos difíceis. Tem uma frase do Chesterton, que foi um grande escritor católico, cristão, né? Portanto, e ele dizia assim, se teve 3 coisas que Jesus
diz que os discípulos teriam é uma coragem destemida, uma alegria incontável e problemas constantes. Ele fala, coragem destemida, ele falou para os discípulos, uma alegria assim, porque é um novo reino e problemas constantes. Ele não prometeu outras coisas. Agora, essa frase para mim me dá uma força, no sentido de olhar para o Evangelho e falar assim, quando ele diz assim, ó, para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso. Jesus fala, essa é a vitória que vence o mundo, eu venci o mundo e essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A fé. A fé vence o mundo. É na hora que você fala assim, mas eu estou fraco, cansado, combalido, triste, por uma situação em casa, no trabalho, é finanças, é doença, aí você vai na palavra e mergulha na palavra e Jesus te reergue e fala, vem cá, você é importante para mim, você é especial para mim, eu morri por você, você tem um chamado, não é só entrar e sair de uma igreja, cada um de nós aqui tem uma missão e a nossa missão tem que cada vez mais estar entrelaçada. Então assim, como Paulo falou, participe do pequeno grupo, chame as pessoas, aqueles que são do pequeno grupo, ore, convide as pessoas para ir no culto, divulgue, faça o evangelismo pessoal, porque é isso que conta muito, não é verdade? Vou lá na casa do Jairo que não conhece a Jesus, convido ele, vamos tomar um café, mas ele vai comigo já no jogo, mas ele não quer ir na igreja. Mas eu vou conversando, vou falando de Jesus para ele, até que eu falo, vamos lá, participa lá do culto. Onde que é? É no hotel, tá? Vamos lá, no hotel, vamos lá no culto. Então isso vai atraindo as pessoas para Cristo e isso vai nos moldando também. Que nós possamos olhar para Jesus e que a gente possa se apaixonar pela obra de Cristo, por Ele a cada dia mais e que a gente escolha a boa parte. Tem algumas canções, que você já reparou que nós temos cantado, né? Canções novas, uma das quais essa da A Boa Parte, né? Que fala, né? Não lembro, mas que Maria escolheu a boa parte, nada vai ser tirada dela. O refrão fala isso, né? Paulo me ajuda, né? Assim, ela escolheu a boa parte e isso não vai ser retirado dela. Jesus diz para ela, olha, isso que você escolheu, a boa parte, nunca será retirada de você. E ele fala sobre o texto de Marta e Maria, todo mundo lembra, né? Uma correndo para um lado e para o outro, e Maria escolhe a boa parte. Ele diz, essa parte aqui, aos meus pés, a devoção, essa ninguém pode. O mundo não pode tirar, o diabo não pode tirar, nem a nossa carne não pode tirar quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Então, concentre-se nisso, querido. Não negocie o seu tempo com Deus. Ore, busque no Senhor, faça o seu devocional, leia a palavra todos os dias, alimente o seu coração para que você não fique só ouvindo coisas nesse mundo, coisa tão triste, tão abandonada. Ah, meu Deus, tanta coisa. Senão a gente chega no final do dia e fala, meu Deus, o mundo vai acabar um dia, com certeza. Mas a gente fica assim, ah, meu Deus. E para concluir, eu estava lendo um estudo de uma cientista americana ou inglesa, enfim, pouco tempo atrás, ela falando sobre uma médica, neurocientista, cristã, e ela falando sobre a influência negativa das mensagens que o mundo traz para nós e como isso debilita o nosso sistema imunológico. E ela falou lindamente, de uma maneira científica, o quanto que a gente ouve durante o dia de tantas coisas. Ela fala que o quanto mais nós estamos abertos a ouvir tantas coisas ruins, e ela fez, com base em experimentos, pegou pessoas que ficavam o dia inteiro ouvindo coisas negativas, coisas depreciativas, coisas que não edificam, coisas que jogam para baixo, seja música, lendo, ouvindo besteira. Ela mediu o grau de imunidade física das pessoas e emocional e, do outro lado, pessoas que tinham bons relacionamentos, conversas saudáveis, que ouviam boas músicas, liam bons livros, oravam, se alimentavam com coisas positivas e viu a imunidade desse aqui, imunidade mesmo, lá embaixo. Porque daí ela fala todo o circuito neural, como isso abaixa e o nosso nível de proteção, as células nossas, né? Os linfócitos T, tal, que não sei o que lá, que são células de proteção, eles vão lá embaixo, é como se abrissem o nosso corpo para receber todo tipo de doença. E quando a gente eleva a nossa imunidade é quando a gente está no outro patamar. Daí a gente olha para a Bíblia, como é correto, como é lindo, quando Paulo fala, né? Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, deve ocupar o nosso pensamento. E as más conversações corrompem os bons costumes. Então assim, cuida do que você está ouvindo. Leia bons livros, escute boas músicas, tenha boas conversas. Não fique preso a grupinhos de WhatsApp que não edificam porcaria nenhuma. Não tenha nenhuma vergonha de falar, vazei, saí, não quero saber mais desse grupo aqui, estou indo embora daqui. Se é só aquele grupo que fala de sacanagem, isso, aquilo, espero obviamente que você não esteja num grupo desse, né? Já tenha abandonado isso há muito tempo e nunca tenha entrado.
E às vezes não estou falando de sexualidade explícita, não. Estou falando daqueles grupos de bobajada. Sabe? De coisas que às vezes tem uns palavrão ali, tem uns negócios aqui, tem uns negócios aqui. E durante o dia você vê, você gastou, sei lá, 20 minutos tentando fazer um contato com a galera ali. Pum, 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 pum. Você está trabalhando, daqui a pouco os caras mandam um negócio, você fica preso. Né? Então, larga isso. Vai ler um bom livro, vai escutar uma boa música, vai caminhar, vai passear, faz uma atividade física, sabe? Eleva o teu espírito a Deus, ao Criador, sabe? Isso é importante, para que a gente não fique assim, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Então que a gente possa buscar no Senhor isso, que a gente possa se alimentar dessas coisas boas e que a gente deixe de lado esse lixo do mundo que quer botar a gente numa bolha assim e fazer assim, vocês vão ficar presos aqui. Não, não vão ficar presos porque Jesus já nos libertou. E o nosso coração se eleva para o Senhor. Amém? Amém. Queria que a gente orasse. Oi, fala. Sexta-feira que vem a vigília vai ser aqui? É, né? É na outra, não sexta agora, na outra. Dia 3, se não me engano. É dia 3. A gente, dia 3. Dia 3. 3 e nós vamos fazer sempre no primeiro... 3 de maio. Vamos fazer sempre no primeiro final de semana e é bem lembrado. Nós vamos fazer aqui um tempo de comunhão e de vigília, 8 horas da noite, das 8 às 10. A ideia é que nesse tempo de comunhão a gente possa vir para cá, quem quiser trazer alguma coisinha para a gente beliscar e tal, a gente conversa um pouco, ore junto, tem aquela comunhão que é importantíssima, principalmente agora no tempo, esse tempo como igreja, onde as pessoas não conhecem só mais mas chegou lá e é do PG lá não sei da onde, ou veio no culto e está mais ligado aqui ao Jairo. Mas ele conhece o Jairo. Claro que ele vai focar no Jairo, mas daí o Jairo vai colocar ele no grupo, sabe aquela coisa? Aí ele já conhece o Moro, conhece a mim, conhece o Paulo, conhece o Cláudio, falando dos homens, né? Opa, daí ele não tem mais só o Jairo. Ele chega no culto domingo, o Jairo não tá lá. Era assim, né? É normal isso nos primeiros domingos. Ô Jairo, tu vai no culto? Não. Então não vou. Não, mas eu conheço o Paulo. Eu conheço o Cláudio. Então eu vou, porque eu vou lá conversar com o Cláudio. Isso é importante. Então, vamos ter um momento de comunhão, um momento de vigília, de oração. E priorize isso, né? Nós vamos fazer uma vez por mês. Por quê? Porque nós temos que orar. E ore muito. Ore uns pelos outros, ore pela equipe. Não esqueça de orar pela liderança da igreja, orar pelos novos que estão chegando, pelos novos convertidos, sabe? Ore, clame aos céus para que Deus possa trazer isso para nós como um novo tempo, tá? Eu creio nisso, nesse novo tempo que a gente tem vivido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que é isso, né? É isso, né, Paulo? Acho que nenhum recado, acho que são esses recados, né? Mantemos... uma coisa só para... A gente falou que a gente ia fazer 3 meses, né, de um teste, né? E claro que não ia terminar, de fazer de manhã o culto. Eu creio que alguém teve alguma mudança significativa a pior por causa do culto de noite da equipe? Você percebeu ou não? De manhã? Alguém? Só melhoria. Só no live. Não, sim, claro, mas daí é uma perspectiva. De repente você gostar mais do culto de noite, não tem problema nenhum, tá, irmão? Não é questão de gostar. Mas o nosso gosto está baixo... Percebe isso? E com toda a franqueza. Mas pastor, eu gostava mais de noite. Beleza, continua gostando mais de noite. Você pode até visitar uma igreja de noite. Você baita, já pessoa crente, 2 cultos domingo, até fala em casa. Mas eu fico perdido, onde é que nós vamos hoje de noite? Acho que eu vou lá na assembleia, vou lá no meu irmão, vou cultuar lá, né? Você pode ir. Só cuidar para não ficar daqui a pouco, né, o pé em 2 canoas, né? Aquela coisa, não, o cara ouve um negócio lá, daqui a pouco ouve um negócio aqui. Tô brincando, mas assim, eu acho que todo mundo deu um bom feedback sobre o culto de manhã. Não é verdade? Então, tá redondo. Mas pastor, vai terminar agora em abril, voltamos para de noite? Não. Nós vamos continuar de dia, porque tá dando resultado. Não vamos mexer. Até para, vamos botar de noite agora? Vai desconectar muito, então nós vamos manter de dia. E tem muita diferença? Não tem. Eu acho que todo mundo aqui é maduro, né? O mesmo Deus que recebe o louvor de manhã, recebe de noite. Amém? E poderia ser de tarde, de madrugada, não muda nada. Agora, e também o horário é bom, 10 horas, não é 9 horas da manhã, então assim, mas é muito cedo. Não é cedo. 10 horas da manhã, por favor, né? 10 horas da manhã. É cedo já? 10 horas não, né? Tarde já. É demais, né? Tarde de semana eu me acordo às 11, né? Tu acorda às 11, né, de semana, né? Daí... Aí pra ti é tarde. É cedo. Não, eu tô brincando, mas assim, então vai manter... Na verdade, só teve feedback positivo, assim. É claro que eu falo de mim, eu tenho uma preferência do domingo de manhã, tem gente que também tem, mas todos os feedbacks que a gente escutou foi muito bom, assim. De gente que consegue ir na igreja agora porque é domingo de manhã. No caso do Gladson, trabalhava à noite. Muita gente por causa dos filhos também. Gente por causa de filhos. Eu não vou no culto à noite porque meu filho já dorme esse horário. Dorme às 7 e 8 horas. Daí não queria sair de casa esse horário. E prefere o culto de manhã. E isso é até uma mudança social que vai se acentuar, tá? Vai se acentuar cada vez mais. As pessoas têm procurado cultos pela manhã
Ah, mas daí nós não vamos entrar aqui na bola dividida, se é frescura ou não do pai e da mãe. Tem também isso, óbvio, né? Tem também um grau de frescura que não pode levar o filho lá. Tem, fecha parênteses, mas assim, mas tem muita coisa que é pontual, que não dá pra pessoa ir de noite, como o Gladson e outras coisas. E se tem uma igreja de manhã, fechou. Então a gente pega um público que não quer ir na igreja de noite, mas onde é que eu quero ir numa igreja séria? Não quero ir não quero ir lá nada contra os adventistas, mas também não é igreja como a gente crê, né? Não é, e não é. Né, em ponto. Nem os mormons também têm reunião, muito pelo contrário, nem Testemunho de Jeová, não é, nada, são seitas, então ponto, não é. E muitas igrejas também que abrem domingo de manhã que também não são igrejas cristocêntricas, assim, então, não são. Então, mas se for numa igreja saudável, vamos lá, então convida, né? Não tem vergonha de convidar, para a pessoa ir lá, sentar, e eu creio que agora cada vez vai melhorar mais, como o Paulo falou, a gente até brincou, né? A gente não tinha baterista, agora tem 2 bateristas, né? Vai ajudar muito o Paulo, você vê, só o Paulo que canta, né? Eu tô chegando aí também, né? Violão. No violão, né? Falaram que tu é batera? Tu não é batera, tu? Também. Isso. Vai quebrar os heavy metal, bota uma peruca assim, né? Roqueirão. Então, assim, Só tá faltando os irmãos abrir a porta no meio-dia pra gente almoçar. Daqui a pouco vai. Vamos orar mais, já. Vamos orar mais. Juntar as panelas, já porque ajuda as panelas. Isso nós conversamos na cela. Eu falei, cara, se for um problema o almoço, a gente deixa a carne preparada, os pratos preparados, a gente só vai na casa e almoça. não tem problema. Levanta cedo, levanta 6 horas, faz tudo. Ou faz de noite, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer pra ti que eu semana fui num lugar e a pessoa disse pra mim assim, ó, que ele diz que tem prova, tem batista que guarda o sábado. É isso? Tem batista que guarda o sábado? Deve ter batista que faz tudo, né? Tem. Normalmente tem uma igreja que se denomina Batista do sétimo dia. Tem? Sério? Tem. Não faz sentido, cara. Tá, mas... E daí, né? E daí? Assim, a gente não pode ficar na dúvida, né? Não sei. Tem que guardar, tem que guardar. Eu penso diferente. Eu sou o batista dos 7 dias. Tem que guardar todos os dias. Né? Não é só sábado, nem só domingo. Tem que ser crente. É verdade, não faz nada, tá guardando. Eu não faço segunda, terça, quarta. Não, o Jair só trabalha no domingo, porque ele tem que levantar cedo, 10 horas. Segunda e quarta. Esse quinto ele tá contratado. Ele é chofer. Amém? Trabalheira, né? Arrumamos um serviço pra ele. É. Eu preciso ir daqui a 10 minutos. Não, vamos orar. Pode continuar. Não, mas nós terminamos e agradecemos a vocês por esse tempo especial, que a gente possa, né, orar sempre e pedir que Deus nos conduza, com toda a simplicidade, com o coração contrito, humildade, o caráter de Cristo, né, que a gente possa ver algo transformador acontecendo a cada dia, né, e ver as pessoas se rendendo a Cristo. A obra é dele, todo mundo concorda comigo, né? A obra é dele, nós somos só cooperadores, a glória é para ele, a honra é para ele, não é para nós, mas que a gente tenha fé e disposição por servir e amar ele. Amém?